Eu estou aqui de novo, bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz de Cristo esteja com você, independente de onde você esteja me assistindo agora. O conteúdo que você vai ver agora é uns meus pitacos aqui das lições bíblicas de escola dominical da revista da CPAD e eu quero mais uma vez, como fiz nos vídeos anteriores, indicar para você aqui que ainda não viu, né? A revista Ensinar, eu estou envolvido com a produção dessa revista, eu queria indicar você, nós enviamos ela para qualquer lugar do país, lições para a escola bíblica dominical, ela não vem com data pré-definida, o tema desta aqui é personalidades de fé do Antigo Testamento, uma revista trimestral, vou colocar aí os prints para você, e o link também na descrição do vídeo, com a amostra da primeira lição dessa revista, ok? Lição de número 4, Elias e os profetas de Azera e Baal é o tema de hoje. Uma vinhetinha no canal e eu continuo com você na sequência. Vamos lá, meus amigos, texto áureo desta lição é 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava na vala. A verdade prática desta lição diz que o Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de toda a adoração. Essa lição tem como objetivo revelar que Deus opera milagres ainda através dos seus filhos. Nós, portanto, não somos cessacionistas. Nós cremos na continuidade da manifestação dos dons espirituais, da manifestação de curas, de milagres. Deus ainda opera nesse tempo através dos seus filhos. O profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia Sagrada. Foi ele que apareceu juntamente com Moisés na transfiguração, conversando com Jesus, conforme descrição dos evangelhos. É um profeta que marcou o seu tempo. Aliás, a nação de Israel ainda sente saudade do profeta Elias até os dias de hoje. A lição de hoje visa apresentar como Elias venceu corajosamente a idolatria de Israel, também como ele orava de maneira simples, mas cheia de confiança. E, apesar de tudo que fez, também nós vemos no final que ele teve alguns momentos de desânimo, coisa típica de todo servo de Deus, isso é a coisa mais normal que existe. Primeiro tópico da lição, desafio no Monte Carmelo. Olha, devido à apostasia do povo e à falta de liderança espiritual do rei Acabe e de outros que antecederam o profeta Elias, como alguém que conhece muito bem o Deus que serve, Elias se viu agora na condição de lançar um grande desafio a toda a nação de Israel. Ele disse em 1 Reis, capítulo 18, versículo 24, que o Deus que responder com fogo, esse será o Deus verdadeiro e é esse a quem então Israel deve servir. Ele tinha confiança de que Deus responderia com fogo e que os profetas de Baal seriam envergonhados. O profeta foi fazer isso então porque ele via nesse dever de perguntar ao povo de Israel, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se vocês querem adorar a Deus, adora só a Deus. Se vocês querem adorar a Baal, faça isso. É aqui que está o X da questão do desafio do profeta Elias. Ele não queria impor a adoração ao povo de Israel, quem que Israel deveria adorar. O grande problema dos israelitas é que eles estavam cocheando entre dois pensamentos, vagando entre dois pensamentos. Uma hora adorava a Deus, outra hora adorava a Baal, e isso fez com que o profeta Elias se revoltasse contra esta atitude, né? Não dá para servir a Deus e também servir ao mundo é a aplicação que nós podemos fazer ainda hoje. Não poucas pessoas
insistem nessa prática que Deus rejeita completamente. Esse triste dilema espiritual que os israelitas estavam vivendo, né, de se envolver com a idolatria, adorar outros deuses, deuses que não enxergam, deuses que não têm amor, deuses que não têm nenhuma condição de abençoar os seus devotos, né? Era um pecado seríssimo, é um pecado seríssimo a idolatria. A idolatria, na verdade, no sentido espiritual, é comparado ao adultério, que é, na verdade, substituir Deus por uma outra coisa, um outro ser. Só lembrando que a idolatria não consiste em simplesmente se curvar diante de uma estátua, diante de uma imagem de escultura. Existem também os ídolos do coração, em que a pessoa substitui o amor e a presença de Deus por algumas outras coisas que também isto é idolatria. Você quer ver uma prática idólatra desse tempo? É o culto do eu. Né? As pessoas que colocam a sua vida, os seus desejos, os seus planos, tudo em primeiro lugar, tudo deve girar em torno dessa pessoa. Isso é um tipo de idolatria moderna, né? Elias tinha certeza de que Deus era com ele, por isso propôs esse desafio. Deus que responder com fogo e deve ser então adorado. Não foi só a vontade de Elias fazer isso, mas foi a vontade de Deus de fazer isso para mostrar para Israel que ele é o único e verdadeiro Deus. O que você precisa guardar desse tópico 1 da lição é que, assim como Elias confrontou os profetas de Baal diante da idolatria, os servos do Senhor devem estar dispostos a confrontar todo tipo de pecado, não só a idolatria, mas todo tipo de pecado. O segundo tópico da lição, a operação de Elias, diante da impossibilidade de resposta de Baal aos seus profetas que clamavam, Elias então interrompeu aquela oração extensa que eles fizeram e foi a sua vez de preparar todo o ambiente para que Deus então pudesse responder com fogo. A primeira coisa que aconteceu foi Elias reparar o altar que estava quebrado, que é uma consequência imediata da idolatria. Depois ele pegou 12 pedras, né, que simbolizavam aí as 12 tribos de Israel, mandou fazer uma vala em volta do altar, encheu-a de lenha, pegou um bezerro, dividiu ele em pedaços e colocou sobre a lenha e mandou também que derramasse água sobre o altar e dentro daquela vala. A Elias fez a partir daí uma oração simples, em total contraditório com a oração extensa que os profetas de Baal fizeram. A oração do profeta Elias é que para este povo, né, que eles saibam que tu és o Senhor, que fizeste tornar o seu coração para trás, manda fogo do céu, né? Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, manda fogo do céu. E foi então o que aconteceu. Nesta oração, derramamento de fogo, o povo então não teve outra alternativa, foi unânime em reconhecer a bondade e a grandeza de Deus e se curvou diante do Senhor. Algumas coisas aconteceram como reação a isso, que foi o término da seca, né? Deus mandou então chuva. A partir daí eles experimentaram um grande mover de Deus naquele tempo. O que você precisa guardar desse tópico 2 é que quando exercitamos a nossa fé e a nossa confiança em Deus, Ele responde às nossas orações, nos livrando de toda e qualquer adversidade. Foi um espetáculo. O que aconteceu, que interessante, que a água, eu queria destacar isso, que Elias mandou que fosse derramado no altar, Baal era tido como deus da fertilidade, né? E aí os seus servos, os seus seguidores pregavam que quando chovia era Deus derramando a sua semente sobre a terra, né? Seria equiparado aí a semente masculina, né? A chuva então seria a semente de Baal. Só que o texto diz que o fogo de Deus lambeu até a água que estava na vala em volta do altar. Então, seja
O que isso estava dizendo é que Deus estava destruindo a fertilidade de Baal, né? Estava aniquilando todo o seu agir. Elias fez tudo isso e agora, no terceiro tópico, aconteceu uma coisa muito interessante. Elias chegou à exaustão, né? Os embates trouxeram para ele muito cansaço. Isso é comum de acontecer conosco, né? Quem é aquele que nunca pensou em desistir do ministério, desistir da chamada? Aqui eu não estou falando aqui de desistir de servir ao Senhor, mas de dar um tempo, de parar aquilo que está fazendo. Foi o que aconteceu com o profeta Elias. Isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem vir sofrer depressão ou desânimo. Eu achei muito interessante aqui a menção da palavra depressão nesse conteúdo aqui. Eu sou do tempo, não sou velho, mas eu sou do tempo em que os pastores pregavam que a depressão é possessão demoníaca. E não é verdade. O diabo pode se aproveitar do estado depressivo de uma pessoa e complicar ainda mais a sua situação, né? E a pessoa vir ficar até possessa, né? Mas o princípio básico, o início, a razão, a causa da depressão não tem nada a ver com possessões demoníacas, né? E Elias, ele teve todos os sintomas para o que nós chamamos hoje de depressão, né? Apesar de ser um homem grande, um homem de muita confiança, de muita fé, ter feito muitas coisas, ter sido usado poderosamente por Deus, ele chegou nesse estado. Isso nos mostra que todos nós estamos sujeitos aos problemas e os dilemas da nossa vida. A despeito das ameaças, né, que Jezabel fez contra Elias, dizendo que iria matá-lo, ele fugiu para não morrer, mas por fim acabou desejando a morte. Aí fica aqui uma pergunta: como é que Elias foge para não morrer e depois ele deseja a morte? A pergunta é simples e a resposta mais simples ainda. Entre morrer na mão do inimigo e morrer na mão de Deus, você prefere morrer na mão de quem? Resposta óbvia. Elias também pensou a mesma coisa, né? Só que, no entanto, ao invés de permitir que Elias morresse, Deus interveio de uma maneira miraculosa, enviando o seu anjo para sustentar, trazendo pão, trazendo água, a fim de animá-lo. Depois o próprio Deus se encontrou com ele na caverna, né, e onde Elias teve a oportunidade de confessar o seu estado de desespero e então ser animado por Deus, dando a ele novos incentivos para continuar o seu ministério. E é assim que acontece. Glória a Deus, porque Deus nunca desiste dos seus filhos. Aqueles que chama para uma obra tão extraordinária sempre recebem de Deus um novo ânimo. O que você precisa guardar desse tópico 3 é que Deus sempre nos surpreende nos momentos de cansaços e fadigas. Esses momentos fazem parte da nossa vida, sim. A vida do profeta Elias é um grande exemplo para todo cristão que deseja viver fielmente, ainda que a sua volta esteja com situações de idolatria, de injustiças, com situações de adversidades. Deus ainda quer nos usar em meio a essas situações todas. Tudo que Ele precisa é que coloquemos à sua disposição, ok? Deus em Cristo te abençoe. Obrigado por estar aqui. Compartilhe os meus vídeos, se inscreva também no canal. Fique na paz e até o nosso próximo encontro.